da mesma forma que o Supremo tem poder de decidir, a competência exclusiva de dar indultos é do presidente da República. É a minha posição de professor universitário. Qualquer que seja a decisão do Supremo, eu não vou mudar a posição que tenho há mais de 30 anos. Eu tenho discordado de todo o processo desde o início do deputado Daniel Silveira, discordado do processo, não da crítica que todos nós temos feito, ao conteúdo da sua exposição, que, a meu ver, teria que ser punido, mas pela Câmara dos Deputados. Se o presidente viesse cada vez alterar um pouco os termos, entende? Nós poderíamos estar com... Mas daí vai se partir para, não, isso está sendo um abuso de poder, e pá, teria que ser discutido se haveria ou não a possibilidade de impeachment contra o presidente. Tudo isso são alternativas que eu tenho a impressão que devem estar também passando na cabeça de todos os ministros de como fazer uma decisão. A meu ver, a melhor decisão seria eles aceitarem. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Boa tarde nessa sexta-feira, meio enforcada, meio feriado, uma sexta-feira bombada no país, né? O país em ebulição, só se fala na tal da graça que Bolsonaro fez, o tal indulto que se chama graça e que, confesso, nem sabia que existia. Por isso que eu convidei o Dr. Ives Gandra para conversar com a gente, porque ele sabe tudo. E ele vai poder ensinar para a gente o que é isso, qual o valor disso, qual o caminho que o STF terá agora, porque eu não acredito que eles não vão contestar. Será que eles vão contestar? Eles podem contestar, é inconstitucional, é constitucional. O Randolfo Rodrigues e a Rede já protestaram. O Renan Calheiros já protestou. Então a gente precisa saber o que é que um jurista do gabarito, do conhecimento, da cultura, do Dr. Ives Gandra Martins, Dr. Ives Gandra da Silva Martins, pode dizer pra gente sobre isso. Aí ele, meu queridíssimo Dr. Ives. Nós com problemas técnicos, Leda, eu estava tentando entrar e não conseguia. Ela deve ter mandado diversas Meu querido, mas graças a Deus que entrou, estou muito feliz ele ver nessa sexta-feira, nesse dia especial, né? Começou a ser especial anteontem, foi especial ontem e é especial hoje, não é? Doutor Ives Gandra, aqui enquanto eu estava esperando o senhor entrar e a gente estava tentando se achar, as pessoas perguntaram o tempo todo se o STF vai aceitar esse indulto ou se ele tem como cancelar o indulto do presidente. Veja o seguinte, Leda, do ponto de vista constitucional, o que eu tenho colocado, enfim, sobre a questão é aquilo que eu escrevi há mais de 30 anos atrás, nos comentários da Constituição, cuja opinião eu continuo mantendo. É no sentido de que, da mesma forma que o Supremo tem poder de decidir, a competência exclusiva de dar indultos é do presidente da República. Quando se fala em graça, a graça é uma interpretação, é uma explicitação infraconstitucional do princípio maior colocado na Constituição, que é, pelo inciso 12 do artigo 84, o direito absoluto do presidente da República dar indulto. O que vale dizer, em outras palavras, o próprio presidente, quando falou em graça, ele fez questão de pôr entre parênteses indulto, porque o que a Constituição permite é o poder de perdão. E tanto o indulto como a sua explicitação de graça, isto é, no que diz respeito à colocação para uma individualização do perdão, é o princípio constitucional genérico, que é a competência absoluta do presidente da República. Isto quer dizer o quê? Nenhuma legislação infraconstitucional
pode limitar esse poder. Mas isso não sou eu que estou dizendo, é o Supremo. O Supremo, quando o presidente Michel Temer indultou as pessoas da Lava Jato, e o ministro Luiz Roberto Barroso, um belíssimo constitucionalista, fez com que o presidente não pudesse indultá-lo sob a alegação de que os corruptos da Lava Jato, hoje a Lava Jato, ela foi desfigurada pela própria Suprema Corte. Mas naquela ocasião, o ministro Luiz Roberto Barroso entendia que era importantíssimo que esses corruptos não poderiam ser. A matéria foi. E o ministro da Justiça, Michel Temer, que deve ter auxiliado naqueles indultos, e que veio a ser ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no processo, quando julgado pela Suprema Corte, ele passou a ser o relator, não mais o Luiz Roberto, que foi voto vencido. E colocou algumas premissas: poder absoluto, o problema de dar a qualquer momento, o problema de que poderia dar mesmo não encerrados os processos, o problema de que a pena maior automaticamente reduziria as penas menores, abrangeria as penas menores. O que vale dizer, estabeleceu naquela decisão, digamos, os princípios gerais do direito de perdão, que o indulto, a graça, é o direito de perdoar, é o direito de dizer, como Pilatos fez com Barrabás, ou como todos os monarcas absolutos faziam, como tínhamos em todos contar com digamos, códigos anteriores, o direito romano, o mesmo direito, que os monarcas absolutos tiveram. Isso passou a ser uma manutenção nas democracias de um princípio de perdoar que era próprio das monarquias absolutas e de todos os regimes anteriores. Nos Estados Unidos, o presidente pode perdoar no último momento aquele que foi condenado à morte. Pode indultar no último momento. O que vale dizer? É um direito absoluto que a Constituição não permitiu que outros poderes interviessem. E que, no caso concreto, o próprio Supremo Tribunal Federal, naquele caso do presidente Michel Temer, veio a decidir no sentido de que, efetivamente, não tinha razão o ministro Luiz Roberto Barroso e o poder era absoluto. Resultado: não sei o que o Supremo vai decidir, não sei como o Supremo vai reformular sua jurisprudência, não sei como o Supremo vai falar em princípios de finalidades ou não, que esse ato é aqui, isto ou aquilo, porque eles é que vão decidir. Agora, Mas na está minha claro na opinião de Constituição. professor de direito constitucional, data máxima vênia de todos que pensam em contrário, eu entendo que o decreto é constitucional, segue rigorosamente o direito de perdoar do presidente, que é competência exclusiva sua, definido pela Constituição de 1988, depois de 20 meses de debate constituinte, como o seu direito de perdoar sem nenhuma obrigação, está respeitando qualquer princípios do artigo 37, princípios de desvio de finalidade, chamado abuso de poder, porque é o direito dele dizer essa decisão do Supremo que condenou, ou de um tribunal inferior que condenou, essas decisões eu quero que sejam afastadas, eu perdoo. Isto é o indulto, é o direito de perdoar, e que foi colocado na Constituição, no artigo 84, inciso 12, como competência absoluta do presidente. O que vale dizer? Para mim, como um professor provinciano de 60 anos de magistério universitário, que comentei em 12 mil páginas, com Celso Bastos, toda a Constituição brasileira, em 15 volumosos volumes, eu entendo que essa é a interpretação. Agora, é evidente, como no direito cabem as interpretações mais variadas, e como a criatividade da nossa Suprema Corte tem sido muito grande nos últimos tempos,
eu não posso saber como é que eles vão decidir. Qualquer que seja a decisão da Suprema Corte, entretanto, como professor universitário, eu tenho o direito de pensar como eu interpreto a lei por ter participado em audiências públicas, em conversas, em assessoria até do relator da Constituição, o senador Bernardo Cabral, tendo alguns dispositivos eu mesmo escrito na Constituição, a pedido dos constituintes, aprovados depois pelo plenário, é a minha posição de professor universitário. Qualquer que seja a decisão do Supremo, eu não vou mudar a posição que tenho há mais de 30 anos. Doutor Ives, e esse indulto, essa graça, significa que a pena de 8 anos e 9 meses, então, está extinta? Representa que está extinta, e mais, pela decisão do Supremo, naquele caso que eu fiz menção, dizia o ministro Alexandre de Moraes que, uma vez eliminada a pena maior, automaticamente todas as penas menores estavam eliminadas. Aliás, é um princípio que no direito... Mas então ele teria direito de se candidatar? É punição. O que eu chamo o seguinte, aquilo que no direito constitucional, ou no direito, qualquer ramo do direito, que qualquer aluno de faculdade aprende no momento que entra, é uma norma simples, que diz: quem pode o mais, pode o menos. Vale dizer, quem pode garantir o maior das garantias que um cidadão precisa ter, além do direito à vida, que é a liberdade, primeiro o direito à vida, o segundo a liberdade, quem pode garantir esse direito pode garantir o menos. Direito maior, e isso foi dito em outros termos, não o princípio de quem pode o mais, pode o menos, mas em termos mais sofisticados, pelo eminente ministro, a quem eu admiro, tenho livros escritos com ele, um bom constitucionalista, Alexandre de Moraes, mas que nesse ponto eu tenho discordado de todo o processo desde o início do deputado Daniel Silveira, discordado do processo, não da crítica que todos nós temos feito ao conteúdo da sua exposição, que, a meu ver, teria que ser punido, mas pela Câmara dos Deputados. O foro competente não era o Supremo Tribunal Federal. Falta de decoro parlamentar seria na Câmara dos Deputados. Mas nunca, num poder que, se sentido ofendido, teria que punir porque não poderia ser ofendido. Entende? Essa foro, sempre disse, competente para julgá-lo, era a Câmara dos Deputados. E não concordo nada com o que ele disse. Né? Mas não concordo também com o processo que se desenrolou desde que foi criado o flagrante perpétuo e ele foi preso. O senhor também faz críticas a esse flagrante perpétuo, eterno? Sim, porque eu estou fazendo um programa com você, Leda. Se daqui a 10 anos alguém se considerar que efetivamente esse programa está afetando, é considerado um flagrante, porque ele foi preso por causa dos vídeos apresentados, que vale dizer, não é na hora que ele fez, na hora em que ele se pegou. O que vale dizer, qualquer vídeo, qualquer manifestação, a qualquer momento, continua sendo flagrante, porque continua sendo divulgado, apresentado para as pessoas. Isso não está no Código Penal. Foi uma criação do ministro Alexandre de Moraes. Mas foi assim. O flagrante é quando a pessoa é pega no ato. Pega na hora. Não se pegou na hora, não é flagrante. Mas foi criado um flagrante perpétuo, que a qualquer momento, qualquer um dos programas de televisão, etc., poderão ser utilizados e estão sendo divulgados. O fato de estar sendo divulgado é um flagrante. E a Paris foi uma criação, não do Código Penal, mas do ministro Alexandre de Moraes, e essa criação terminou sendo aceita pelo Supremo Tribunal Federal, que considerou todo o processo absolutamente legal. Eu não discuto que eles têm o direito de fazer isso, que dizia o ministro Oscar Correia, que o Supremo Tribunal Federal era aquele que tinha o direito de errar por último. Entende? E, a meu ver, é equivocada essa interpretação. Na opinião dele, certamente,
eles consideram que a minha interpretação é de um velho já de 87 anos, que está na decrepitude e, por essa razão, tem que prevalecer a deles e não de um modesto advogado provinciano. Mas acontece, doutor Ives, que o senhor tem a cultura jurídica mais sólida desse país, né? Durante esses 87 anos, 60 anos de magistério. Leda, isso eu não estou de acordo. Eu sei também das minhas limitações, mas nessa matéria de direito constitucional eu acompanhei muito a Constituinte e comentei. Foram 10 anos, eu e o Celso Bastos. Basta dizer que nós tínhamos contratado com a Saraiva, que era a nossa editora, de fazer os comentários em 6 volumes quando começou a Constituinte. E como foram 245 artigos, 70 disposições transitórias, terminou em 15 volumes, mais de 10.000 páginas, entende? Em volumes bem... você pega um deles só para eu poder mostrar, entende? Pega, por exemplo, o próprio... qualquer um deles, entende? Em volume, pois mas é por isso que eu... Só para você ver o tamanho, cada volume desse tamanho. Veja o seguinte, entende? 15 volumes desses comentando toda a Constituição. E com a morte do Celso, nós não reatualizamos mais. Então, isso serve mais como recordação, porque no direito, no Brasil, nós temos uma criatividade tão grande que é muito difícil comentar a Constituição, não sei que vai se reatualizando todo o tempo. Como nós tínhamos dividido a obra, eu comentaria 7 volumes e meio, 7 volumes e meio, e demos de acordo com as especializações de cada um, esse Poder Executivo. Fui eu encarregado. O que acontece é o seguinte: no Brasil, nós estamos com em torno de 120 emendas da Constituição nesses 34 anos de Constituição. Os Estados Unidos têm 235 anos de Constituição, só tiveram 27 emendas em 235 anos, e as 10 primeiras emendas são 10 artigos do direito chamado Declaração de Direitos. No Brasil, em 34 anos, então é muito difícil ter, a não ser que se atualize permanentemente, válidas aqueles comentários que se fez numa determinada época. Com a morte do Celso e com o próprio trabalho, a extensão dos nossos comentários, eu decidi encerrar e ficaram, então, como reminiscências históricas no tempo que nós tínhamos menos emenda do que atualmente, esses 15 volumes dos comentários. Mas como esse artigo não foi mudado desde 88 até hoje, a interpretação que lá dei continua sendo a mesma. Permanece. O deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança está lançando um livro chamado A Libertadora, né? Uma Constituição para o Brasil. Esse livro que está em pré-venda, não é? Que ele defende uma Constituição. O doutor Modesto Carvalhosa também faz considerações sobre uma Constituição, né? O senhor acha que é cabível que vai acontecer um dia essa nova Constituição? Tem que nomear uma Assembleia Constituinte ou os deputados eleitos podem fazer a Constituição? Podem, porque a Constituição, pelo artigo 60, ela admitiu uma revisão constitucional. Então, eles são chamados constituintes derivados. Eles podem ir alterando gradativamente toda a Constituição. Basta que nós tivemos 120 emendas aproximadamente, entre da revisão, as que foram recentes, durante todo esse período de 34 anos. Agora, o que o Modesto e o que o deputado, que o Luiz Orleans pretendem, é exatamente uma nova Constituição. Gostariam que fosse aprovada por inteiro. Eu vi os dois textos, aliás, até por sou amigo dos dois. Para o Modesto, nós estamos, eu e o professor Luciano de Castro, do Rio de Janeiro, professor do INPA e de uma universidade americana, que passa metade do ano nos Estados Unidos, estamos coordenando uma trintena de juristas e economistas, etc., uma homenagem aos 90 anos do Modesto e com artigos sobre a Constituição dele, sobre o modelo constitucional dele. E com o Luiz Orleans, nós estamos também trabalhando, formando ele e eu, um grupo de juristas em que vamos discutir o seu modelo constitucional.
abrindo esse debate, que a melhor forma de evoluir o direito constitucional é exatamente o debate na doutrina, para depois se levar para a discussão, os especialistas levam, e daí os representantes do povo veem se vão aceitar ou não, que tem que acrescentar, mas pelo menos para ser uma Constituição técnica, que é extremamente importante. Gosto do modelo da Libertadora, gosto do modelo do Modesto, são dois modelos que, enfim, têm pontos em comum e pontos que são diferentes, mas eu acho que todas as duas trazem uma contribuição notável para todos os parlamentares e professores de direito constitucional de estudarem o que é que nós precisamos rever na Constituição brasileira atual. O senhor acha que na Libertadora e na Constituição proposta pelo doutor Modesto Carvalhosa, existe esse indulto chamado graça? É interessante. Os dois modelos, eu não sei se eles colocaram, mas eu tenho quase que certeza que devem ter colocado, porque quando se faz uma leitura dinâmica, às vezes se passa muita coisa, devem ter colocado, porque esse é um princípio constitucional que sempre se deu em todos os governos, inclusive de governos democráticos. Entende? A primeira Constituição moderna vem de João I, que é a Carta Magna Baronorum, um dos barões que impuseram a João Sem Terra, que até hoje funciona como Constituição inglesa, acrescida de duas declarações de direitos, no século XVII. Agora, a segunda Constituição moderna é dos Estados Unidos, que é de 1987, a primeira de 1215, e a terceira é da França. Em todas elas se admitia, o que vale dizer, em outras palavras, é de que o indulto sempre foi uma característica, o poder de perdão que se tem quando uma situação é absolutamente incontrolável, trânsito em julgados, impossibilidade de revisão pelo próprio judiciário, entende, de o presidente ter esse direito de perdoar, o chefe da nação ter o direito de perdoar. Então, apesar de certeza, eu tenho quase certeza, não ter visto, não ter lembrado, por ser uma leitura dinâmica, eu tenho a impressão que se manteve uma tradição do direito mundial. Partidos de oposição estão pedindo para o STF anular a graça do Bolsonaro. A Rede Sustentabilidade está pedindo isso. Parece que estão publicando hoje várias palavras de vários ministros do Supremo defendendo o indulto. Ministro Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Rosa Weber, que até vai ser a relatora, né, desse pedido da Rede, o Ricardo Lewandowski, todos defendiam, enquanto no governo Temer, defenderam o indulto. E agora os partidos de oposição estão pedindo ao STF que cancele o indulto. O presidente do Senado disse que o Congresso não pode invalidar o indulto presidencial. Há uma possibilidade, alguma lei que diga que pode-se fazer uma lei hoje para anular o indulto? Ela teria efeito sobre esse indulto? Veja o seguinte, Leda, um dado que impressiona. Sempre com todas as ressalvas aos ministros do Supremo. Tenho livros escritos muito deles em respeito mais, eu admiro muito mais como juristas do que concordo como ministros. Mas tenho uma grande admiração, que são bons juristas. E o que ocorre? Como 7 dos ministros foram colocados pelo Partido dos Trabalhadores, pelo presidente Lula, pelo presidente Dilma. São grandes juristas. Lewandowski, que era titular aqui da USP, da Faculdade dele, da Universidade de São Paulo. O Gilmar, eu acompanhei a carreira dele. Com ele, eu tenho inúmeros livros publicados. Fez o doutoramento na Alemanha. Nós publicamos durante 3 edições o controle concentrado de constitucionalidade, analisando exatamente a diferença
direta de inconstitucionalidade, declaratória, que, aliás, foi sugerida por mim no artigo do Estado, e o Roberto Campos conseguiu transformar em emenda constitucional, número 3. Então, eu tenho uma grande admiração como doutrinadores. E exatamente por saber que são bons doutrinadores, mas que têm uma opção, digamos, ideológica mais para a esquerda do que para os conservadores, tanto é verdade que, se você pegar as últimas decisões políticas, contra conservadores, meios de comunicação, etc., elas estão em grande escala. E não se vê praticamente contra o contrário. Tivemos o presidente Lula por um problema de incompetência de foro, anulando julgamentos que consideraram o presidente Lula tendo praticado improbidade administrativa e condenado por crime. Por isso é que ele pagou, ele foi preso. No momento que o Supremo declarou que o foro era incompetente, qualquer aluno de primeiro ano de processo sabe que a primeira coisa que o juiz vê é se é isso, incompetente ou não, mas isso foi confirmado pela primeira instância, foi confirmado pelo Tribunal Federal de Recursos, foi confirmado pelo STJ, foi confirmado pelo Supremo, que era competente, porque sempre foi alegado pela defesa que era incompetente. Isso aqui decidiu que estava tudo errado, que eles não tinham percebido o negócio. Qualquer um de direito sabe, no primeiro ano, é que a primeira coisa que qualquer juiz no Brasil faz é saber se ele é competente ou não para decidir. No momento que fizeram isso, o ministro Gilmar Mendes considerou suspeito o juiz Sérgio Moro. Então anulou, aproveitou não só aquele caso concreto, anulou. E, por fim, o ministro Lewandowski disse que nenhuma daquelas provas, todas as provas que estavam nesses processos em que ele foi condenado, podiam ser utilizadas pela Justiça. Houve a prescrição e a não utilização das provas, e ele hoje é concorrente à presidência da República. O que significa que demonstrou, sem tirar a idoneidade dos ministros, eles são extremamente idôneos, a sua competência, mas recuperaram, resgataram uma figura. E, a partir daí, se nós verificarmos, todos esses dois são contra os conservadores. Muitos acham que o Supremo tem agido ideologicamente. Eu me recuso a aceitar isso por conhecer os ministros. Mas o que eu ouço do povo, aqueles que vão, aqueles que me abordam na rua, entende? Eu tenho moradores de rua, professores de karatê, etc., choferes de táxi, gente de restaurante, entende? E é interessante, nenhum dos que me abordam favoráveis às decisões do Supremo entendem que o Supremo está agindo ideologicamente. Eu me recuso a acreditar, porque sei perfeitamente a qualidade de cada um deles. Por exemplo, o ministro Gilmar não poderia nunca ser considerado um homem de esquerda. Hoje, e por mérito pessoal, eu sou professor honorário, honoris causa da universidade, que ele é o titular, ele é o dono dessa universidade. Muito boa, com excelentes professores. Me sinto honrado, sou honoris causa da universidade, mas é um homem que, enfim, não são os proventos do Supremo Tribunal Federal aquilo que mais lhe faz. Ele é um homem, enfim, que, por mérito próprio, muito antes de entrar no Supremo, fundou o instituto dele, ainda quando era um subprocurador da República. Ele não pode ser um homem de esquerda. Entende? E se nós analisarmos os outros que também, quando foram indicados para o Supremo, já tinham uma previsão, entende? Eu considero o seguinte: não aceito que eles estejam agindo ideologicamente, talvez por simpatia, mas não ideologicamente. E sempre tem argumentos mais do que jurídicos para sustentar suas posições, porque, sendo brilhantes juristas, o direito se encontra com facilidade argumentos para defender as mais variadas teses.
Eu é que sou É, ainda mas um decrépito do passado, um cidadão conservador naquilo que aprendi na faculdade na década de 50 e que ainda teimo em continuar com aquela minha interpretação. Poderes são harmônicos, independentes, a harmonia dos poderes é importante, cada um tem sua competência, nenhum pode invadir a competência dos outros. Sou um constitucionalista clássico, não aceito o consequencialismo, não aceito o neoconstitucionalismo e, por essa razão, entende, com constrangimento, admiração de um lado, mas constrangimento de outro, não concordo com meus eminentes amigos e grandes ministros da Suprema Corte. a gente vai ter que esperar o que eles vão decidir. Eles não têm um prazo estabelecido, não, né? Nenhum. Poderá, se a ministra Rosa Weber poder até decidir monocraticamente, muitas vezes o Luiz Roberto, o Gilmar, o Alexandre de Moraes, mas acho que pela relevância da questão, é bem possível que eles levem para uma sessão extra ou na própria sessão de quarta-feira, que é do plenário, a questão para ser decidida. Assim seria uma posição global do Supremo e não monocraticamente de um dos 11 ministros. Não é? Entende? Eu não E faço a ideia gente. como é que eles vão fazer. Eu quero ver como é, se eles vierem a ser contrário, como é que eles vão justificar a jurisprudência anterior. Enfim, eu sou tão curioso quanto você, Pedro. Mas me diz uma coisa, doutor Ives, se eles disserem que o presidente Bolsonaro não poderia fazer essa graça, dar esse indulto, porque eles falam que tinha que esperar o trânsito em julgado. Ontem, logo que o Bolsonaro falou isso, apareceu alguém dizendo isso, que ele não esperou o prazo devido. Aí, digamos que eles invalidem esse... Esperado pelo seguinte, é que, de rigor, na decisão a que eu fiz menção do presidente, Peraí que o sinal caiu, voltou. Não, voltou. Na decisão que eu fiz menção do Supremo Tribunal Federal, eles já disseram que pode ser dado antes do final do julgamento o indulto, entende? O que vale dizer, em primeiro lugar, não é necessário que tenha trânsito em julgado. Em segundo lugar, a pena maior absorve as penas menores. Em terceiro lugar, entende, pode ser dado a qualquer momento. E, a meu ver, a minha interpretação, é isso que eu acho importante considerar, é a seguinte, é que o poder de perdoar está no inciso 12 do artigo 84. Ora, se está no inciso 12 do artigo 84, quando se fala em graça, por isso é que ele pôs entre parênteses, evidentemente a interpretação do indulto. Se é a interpretação do indulto para os casos que lá especificam, ele fez questão de fazer menção às duas figuras, a constitucional e da legislação ordinária. E essa é a razão pela qual o Leda, eles vão ter que encontrar argumentos para reformular. Agora, há uma tradição também no Supremo. O Supremo tem interpretações, jurisprudência, que às vezes eu brincava com aqueles ministros que têm intimidade, dizendo que dependeria dos dias pares e ímpares. Vale dizer, houve questão de imunidade das isenções, entende? Ou melhor, das isenções dando direito a crédito. Mudou N vezes. Conceitos de ICMS, quantas variações. Conceito de aproveitamento, eu estou falando na campo de direito tributário, dos créditos tributários. Quer dizer, muitas vezes houve alterações na interpretação. Mesmo nessa interpretação, o Supremo, por Luiz Roberto, decidiu que não podia da Lava Jato e o Supremo, em plenário, decidiu de forma contrária. Então, mas olha só, se o Supremo falar que não vale... Não afasto na interpretação que, enfim, sempre se justificam mudanças de jurisprudência com novos argumentos
de tal maneira que eu tenho a minha que eu não vou mudar, mas como eles vão agir, eu não faço ideia. Sei Pois que, é, por mas... exemplo, a rede já entrou com ação. Uhum. O senador Randolfo é especialista no atravessar a Praça dos Três É. Poderes. Se verificarmos o número de ações que o senador Randolfo já apresentou no Supremo, é impressionante. Eu tenho a impressão, cada vez que a É oposição capaz dele pede ser votos, multado. Será que ele não vai ser multado? como? Porque ele já será que ele não será multado por apresentar Não, mas é um direito, tantas reivindicações? é um direito que ele tem, que ele usa e agora, o que ocorre? No momento que o Supremo, pela primeira vez, começou a decidir sobre questões políticas, não como era antigamente, em que as discussões internas, dizia o ministro Moreira Alves, isso é problema exclusivo do Congresso. Uhum. Nós só vamos decidir depois de feita a lei, etc., se é ou não legal, constitucional, melhor dizendo, legalidade é do STJ, se é ou não constitucional, isso deixou de existir. O Supremo tem interferido nas próprias votações, repetidas vezes, mas no momento que decidiram pela primeira vez que eles podiam interferir, entende, no processo, veja, por exemplo, regimento interno para o impeachment da presidente Dilma. Do presidente Collor foi extremamente rápido, que valia o regimento interno do próprio Senado. Para a presidente Dilma, eles fizeram um novo regimento, interferiram E naquilo não caçaram os direitos políticos dela. que é outra novidade, criação, Outra novidade. sem ser Pois constitucional. é, mas Então, isso se é o, que faz se o... com que eu tenho expectativa, minha curiosidade é tão grande quanto a sua, para saber como é Mas que me o diga uma Supremo vai coisa, decidir. doutor Ives, só uma coisinha. Se o Supremo considerar inválido, enfim, não aceitar o indulto do presidente, ele pode reapresentar? O Supremo fala, não aceitamos. Ele pode tornar a fazer outro indulto? Eu tenho a E sensação pode que, ficar, essa coisa pode ser interminável, eu tenho a sensação como que discussão entre os como poderes. não há proibição do indulto pode ser feito, o que significa o seguinte: cada novo decreto, isso aconteceu muito e o Supremo teve que enfrentar, incentivos fiscais de ICMS. O Supremo declarava que não poderia ser dado sem que o CONFAS concordasse. Os governos do Estado recebiam, no dia seguinte faziam uma nova lei. Um pouquinho mudando perifericamente, mas faziam uma nova lei dentro. Daí ia todo o processo para o Supremo. E assim os incentivos fiscais nos estados ficaram permanentemente com o Supremo dizendo que era inconstitucional e os estados continuando uma nova legislação permanente. Quer dizer, o Supremo já enfrentou esse problema nos incentivos fiscais de ICMS dados pelo Estado. O que vale dizer, se o presidente viesse cada vez alterar um pouco os termos, entende? Nós poderíamos estar com. Mas daí vai se partir para, não, isso está sendo um abuso de poder, e pai, teria que ser discutido se haveria ou não a possibilidade de impeachment contra o presidente. Tudo isso são alternativas que eu tenho a impressão que devem estar também passando na cabeça de todos os ministros, de como fazer uma decisão. A meu ver, a melhor decisão seria eles aceitarem. Qual seria? Seria eles aceitarem com que as tensões entre poderes terminariam. Eles usaram a faculdade deles de condenar, o presidente usou a faculdade de indultar. Agora, de rigor, entende? Eu não sei porque há um problema da hombridade, de Mas é preciso maturidade para isso, né? ninguém querer se considerar vencido, que é uma É, política entre poderes. Então, tudo isto, eu não sei como é que a Suprema Corte vai decidir. uhum. Para o bem É do preciso Brasil, maturidade, é preciso para, esquecer a queda de braço, é para o bem do preciso Brasil, pisotear o ego. É Leda, muita coisa aí nessa jogada, né? para o bem do Brasil, o ideal seria o Supremo dizer: condenei,
ele anistiou, ele indultou, ele perdoou. Agora, se houver uma. Eu creio que a tensão vai continuar. E toda a tensão entre os dois poderes não tem sido bom para o Brasil. Entende? Não tem, essa tensão não é boa para o Brasil. O que vale dizer, quando o poder legislativo, ou executivo, ou judiciário entra em conflitos, essa harmonia e independência dos poderes entra em choque, isso é muito ruim. Então, eu, pessoalmente, desejaria que o Supremo fez a função deles, o presidente estaria exercendo a dele. Mas se de novo entrar na competência exclusiva do presidente, uma intervenção do Supremo, por mais variados motivos, eu creio que a tensão vai continuar. Eu não faço ideia o que pode acontecer, mas eu creio que, efetivamente, não seria a melhor solução para o Brasil. Não é bom para o Brasil, nem para os brasileiros, né? É porque vai, inclusive, acirrar ainda mais esse processo eleitoral, essa sequência. Eu estou convencido. Sabe o que me preocupou muito, Leda? Quando eu li na Folha de São Paulo uma pesquisa algum tempo atrás, em que dizia que 63% da população diz que o Supremo põe em risco a democracia. 63% do povo brasileiro entendendo que a Suprema Corte põe em risco a democracia. Isso para um jornal absolutamente independente nas pesquisas, em que apresenta isto como pondo em risco a democracia. Quer dizer, se o Supremo continuar a manter as tensões que têm sido mantidas com essa, digamos, maior tendência a atingir os conservadores do que os elementos de esquerda, a impressão que eu tenho é que isso não vai ser bom, inclusive, para o processo eleitoral. Hoje eu tive um debate, Leda. Isso não vai acabar bem, né? Não vai. Hoje eu tive um debate sobre esse assunto com o Zé Eduardo Cardoso, meu amigo, ministro da Justiça da Dilma. Pusemos as nossas posições em alto nível, com respeito mútuo, até brincando em função das nossas amizades e das nossas divergências. Os que assistiram, nós recebemos comentários dizendo o seguinte: o debate político no Brasil deveria ser desse nível. Agora, quando nós vemos um exacerbar, entende? Escrevi um artigo, Dalmo discordava muito das minhas posições e eu das dele. Eu fiz na Folha de São Paulo, 2 dias atrás, um artigo sobre o Dalmo e a Lígia, que eram meus amigos do tempo da faculdade, mostrando que a amizade independe. Você pode ter adversários, mas não inimigos. Nós estamos fazendo uma política de inimigos, uma política quase fratricida dentro do país. Mas, E o Supremo professor, poderia ajudar a reduzir essas tensões, porque o Supremo é constituído de grandes intelectuais. Agora, se mantém a tensão e mantido por pessoas de grande nível cultural, isso não é bom para o país, porque nós vamos continuando tendo uma nação fratricida. mas quando um ministro do Supremo se refere ao presidente eleito democraticamente como inimigo numa reunião fora do Brasil, todo mundo viu na TV o ministro Barroso falar isso, não é? A situação fica muito delicada, porque ele está demonstrando, ele que disse, não sou eu que estou dizendo, nem o senhor. Né? A TV mostrou ele falando. Como eu tenho um livro escrito no Luiz Roberto, e gosto muito dele, e representa um bom constitucionalista, o apelo que eu faço a eles é que mudem o tom. Isso não é matéria do Supremo Tribunal Federal. O Supremo tem uma responsabilidade tão grande de fazer a Constituição ser respeitada. Não redigir um novo Código Penal, uma nova Constituição, que aí criam tensões que são desnecessárias. Quando o ministro Celso de Mello, inclusive, declarou que o presidente Bolsonaro era igual a Hitler, entende? Ainda quando exercia a função de ministro da Suprema Corte, é algo que realmente preocupa. Agora,
Nesse particular, também não quero defender muito o Bolsonaro, o Leda, porque muitas vezes o Bolsonaro é também responsável por tensões e poderia também, nas expressões, não Claro. pressionar tanto. Acho que os dois lados, os dois poderes, poderiam reduzir. No decreto, ele foi muito tranquilo. Ele leu o que estava escrito, citando jurisprudência, não disse mais nada. O ideal seria que ficasse em silêncio para ver como é que a Suprema Corte apresenta. Na medida que isso seja feito, as tensões necessariamente diminuirão. Tomara. Estamos juntos nessa torcida, doutor Ives. Eu tenho muita esperança que o bom senso venha a se estabelecer no país. E se não se estabelecer, a manutenção de tensão, teremos um processo eleitoral extremamente agudo, com ataques cada vez mais violentos, de parte a parte, e a democracia ela fica tisnada, entende? Por não saber a população, não a população, mas os poderes representativos da população agirem com a serenidade que se espera que aqueles que têm responsabilidade pela nossa nação devam manter. Eu rezo para que isso aconteça, que todos nós... Aliás, você sabe que eu sou de missa diária, Leda. Toda manhã, na minha ação de graças, eu peço pelo Brasil, porque nós encontremos um rumo de paz e harmonia, porque eu acho que isso é que vai permitir enfrentar os problemas externos que estão chegando, que não são pequenos, numa população de 213 milhões de brasileiros, e que não podem ficar, enfim, sujeitos a questões se degladiando por aí, né? Questões menores para o interesse global do país. Vamos rezar então juntos, doutor Ives. Muito obrigada pela sua paciência, pelo seu tempo, numa sexta-feira aí meio enforcada, essa hora da noite. Vá curtir sua família. Muito obrigada. O que eu queria dizer para você é o seguinte: a Andréia, que está aqui comigo, que você conhece, ela sabe disso perfeitamente. Para mim é sempre um privilégio, sempre uma alegria quando eu estou com você. Até porque, Leda, desde os seus tempos de Globo, eu a considerava das melhores jornalistas do Brasil. Então, sempre que eu vou com você, eu me sinto efetivamente premiado por estar com você. Tá certo, Leda? Nossa, doutor Ives, muito obrigada mesmo. Obrigada, Andréia. Obrigada a vocês pelo carinho, por tudo. Um beijo no coração. Você também. Até. Tchau, meu querido. Um beijo para a Andréia também. Tchau. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.